Bem-vindos a mais um Caminhos da Escrita. No Caminhos da Escrita de hoje falaremos sobre a diferença entre problema e hipótese. Você sabe me dizer qual é a diferença entre problema e hipótese? Vamos entender bem o que é um problema de pesquisa, não é isso? Para que a gente não caminhe aí numa confusão entre problemas, hipóteses, afirmativas soltas dentro do que a gente está buscando escrever. O problema de pesquisa, geralmente, ele parte de uma indagação, ele parte daquilo que te incomoda, não é isso? Enquanto questão a ser respondida, e você então precisa entender, se conscientizar desse problema, não é? Em que sentido? Ora, você precisa pegar essa questão, transformá-la literalmente em uma pergunta, não é isso? E aí, a partir dessa pergunta, você passa então a buscar referências, buscar aí conhecimentos, professor, um orientador, alguém que possa te auxiliar, livros, artigos, publicações que você possa usar então para te apoiar no fechamento da sua pergunta. Rogério, o que é o problema, né? O problema é exatamente aquela questão que você traz, que geralmente está na realidade, está no que você está vivenciando ou o que você está buscando, né, responder em certa medida. Você parte então, né, dessas questões que estão na realidade, reformula ou formula uma pergunta, ou seja, transforma essa questão literalmente em pergunta, que passa a ser então o seu problema. O problema de pesquisa, que seja de um TCC, que seja aí de uma dissertação ou mesmo tese, ou até mesmo um problema que passa a ser o quê? Uma questão fio condutor para o seu livro, né? É aquela questão que no decorrer do livro você vai caminhando com o seu leitor até chegar num ponto onde ele vai, na construção da leitura do livro, entender, não é isso? Ou seja, compreender a resposta que você está apresentando para ele, para aquela pergunta, ok? Já a hipótese, ela traz para a gente, não é isso? A possibilidade de resposta. Geralmente, na hipótese, você formula o quê? Derivado das leituras que você já vem fazendo, ou de experiências pessoais, profissionais, algumas afirmativas que são as hipóteses. Ou seja, essas afirmativas, elas já vão trazer para você algum caminho, inclusive indicar quais caminhos seguir no momento de buscar ali referências, leituras, consultas a textos, documentos diversos que te auxiliarão aí na busca pela resposta. Ainda não é isso? A resposta. Por quê? Porque a hipótese, como eu já disse aqui, ela traz uma afirmativa, e essa afirmativa, enquanto uma possível resposta ao problema formulado, ela precisará ser confirmada ou refutada, né? Você pode confirmar que o caminho da resposta é aquele ali, como não, né? E não tem problema nenhum na sua escrita, na sua pesquisa, naquele momento ali de construção, você também identificar que uma hipótese, ou até mais de uma hipótese que você levantou enquanto resposta do problema, que ela foi refutada, ou seja, que ela foi negada, que ela não responde à sua pergunta. Então a ideia é que você parta então, né, das suas pesquisas, das suas referências, e construa aqui afirmativas que podem ou não responder ao seu problema. Então a diferença está posta aqui. Enquanto eu tenho no problema uma situação, eu vou precisar agora caminhar, né? E aí logo à frente eu vou dizer, então, qual será a diferença entre problema e hipótese, ok? Por que as pessoas confundem então problema e hipótese? Geralmente, não quer dizer que todos, aqueles que estão buscando fazer a sua escrita vão caminhar por aí, mas geralmente as pessoas, elas já buscam, pela própria vivência, partir para a solução do problema. Ou seja, elas caminham já em direção do que elas enxergam enquanto uma resposta, não é isso? Ou seja, uma afirmativa àquele problema que elas estão num momento pensando, mas isso já antes até do que
identificar e formular a pergunta, o problema. Então, o que a gente percebe, a maioria das escritas que chegam para a gente revisar, é que, independente se TCC, um artigo, né, ali a dissertação, tese, ou a pessoa está buscando desenvolver o texto dela para o livro, né, é que ela já busca a solução. Né? Esse imediatismo, então, que a gente vive hoje, a pessoa corre atrás da solução e esquece que solução para quê? Né? Eu estou buscando responder o quê? Qual é a pergunta que eu busco? Como muitos costumam dizer nos dias de hoje, qual é a minha dor? Né? Qual é a dor que eu quero responder? Qual é o problema que eu busco responder? Então eu preciso, se eu já fiz essa caminhada, dar uns passos atrás, refletir sobre a minha questão, entender quais os pontos colocados, formular então a minha pergunta. A partir da pergunta, então, eu caminho para a minha hipótese. Quanto a pergunta ela traz para mim o que eu estou buscando responder, e aí, literal, né, em termos de uma questão, eu vou formular num formato mesmo de uma questão a ser respondida, a hipótese ela já é o quê? Ela já é uma afirmativa. Ela não está num formato de pergunta. Então, se você aí está construindo já no formato de afirmativa, né, por mais que às vezes tenha ali no meio uma pergunta imputada, embutida ali, mas você vê que você já está na sequência buscando respondê-la, é porque você está caminhando em direção à hipótese e deixando a sua pergunta de lado. Né? Dê uma pausa, respira, tenta entender qual é a sua pergunta e a partir da pergunta, porque ela vai te orientar nessa caminhada para você então fazer suas leituras, buscar suas referências e aí sim você vai construir uma hipótese ou até mais de uma hipótese, né, que o desdobrar desse processo será o quê? Você fazer toda essa análise, toda essa caminhada para validar ou refutar a sua hipótese. Espero então que esse vídeo de hoje te ajude, te auxilie então nessa escrita, é isso? Que você realmente consiga, nesse momento que você está iniciando aí a escrita para um artigo, para um TCC, né, para sua dissertação ou tese, ou até mesmo o seu livro, né, que você então entenda a diferença entre um e outro, né, e siga nessa sua caminhada aí, nessa sua produção.